Muito bem, pessoal, vamos para essa nossa aula, né, que a gente tinha combinado fazer através de videoconferência, mas não foi possível devido à nossa conexão precária que a gente estava no dia. Mas eu vou suprir essa necessidade que a gente tem aí através de um vídeo aqui para o YouTube, tá? Então, nossa aula era de um cálculo de armadura transversal, certo? Da disciplina de análise estrutural 1, nossa aula de número 3, tá certo? Bom, eu imagino que vocês já tiveram isso daqui em outra disciplina, mas não custa a gente relembrar isso daqui, tá? Até porque quando a gente fala de armadura transversal, a gente tem que necessariamente lembrar dos estádios de solicitação das cargas em uma viga, tá? Então, aqui nós temos um, um corte de uma viga, né? Aqui não é a seção da viga, é um corte mesmo, né? De uma determinada área da viga, tá? Que corresponde aqui a esse corte que vai desde o ponto A até o ponto B. E aqui em cima a gente tem o gráfico, né? Que vai nos esclarecer um pouquinho melhor essa questão dos estádios de solicitação. O gráfico aqui ele corresponde ao momento versus curvatura, né? E, e aqui a viga ela está em repouso, tá? Bom, mas partindo para o próximo slide aqui, a gente já tem o estádio 1A, né? Que é o primeiro estádio. Se você for no gráfico aqui, você vai observar que se eu tivesse desenhando o gráfico, eu estaria bem aqui onde está esse pontinho preto, né? Se eu olhar para a minha viga, eu já tenho um carregamento aqui em cima, né? E na minha seção, no meu corte, né? AB, eu já percebo que eu ainda estou no comportamento elástico linear desta minha viga, porém, já veja que eu já estou exigindo uma solicitação de carga aqui, de reação dessa carga, né? Dessa viga que já está proporcionando aqui uma fissura pequena, porém, já podemos observar aqui, né? Veja aqui o que diz, surgimento da primeira fissura nesse estádio aqui, né? De um momento R0, onde a gente está vendo nesse primeiro desenho do gráfico, tá? Partindo para o estádio 1B, eu já percebo que eu já passo para um outro patamar aqui dentro do gráfico, né? E que é, a, a tração resultante dessa tensão aqui embaixo, né? Do carregamento, já proporciona a fissuração progressiva, né? Até, no caso, a estabilização no gráfico, até o MRN, né? Que é o momento correspondente a esse estádio 1B, certo? Bom, seguindo no gráfico ainda, vamos ver o estádio 2, onde eu já estou passando já do estádio do meu patamar, ou da minha condição elástica, né? No gráfico, e eu já percebo que as fissuras, elas, no meu corte AB, elas já estão, opa, voltando, elas já estão aqui em progressão ainda, e já se dá o início da plastificação por compressão aqui logo acima da linha neutra, tá? É, então, deixa eu ver mais alguma coisa. Isso mesmo, tá certo? E no estádio 3, perceba que é o último estádio, né? Onde o meu gráfico ele passa já da minha zona elástica e já passa para a zona plástica, né? Na, na minha tração a partir do carregamento e a partir daqui eu já tenho fissuras irreversíveis já na viga. E também veja que aqui acima da linha neutra eu tenho uma compressão que também já está
exercendo um carregamento acima do desejado nessa viga e comprimindo a ponto de também fissurar essa viga aqui na parte de cima, ok? Bom, então o que eu posso entender disso tudo aqui, ó? Comportamento de vigas homogêneas no estádio 1. Vamos pegar só o estádio 1, tá? Onde a minha viga ainda ela não foi comprometida. Então diz aqui, ó, considere a viga não fissurada da seção retangular, biapoiada e sob carregamento uniformemente distribuído, que é este caso aqui, tá? Eu tenho a minha viga representada aqui nesse esquema. Eu tenho aqui a linha neutra, né? E aqui o corte da viga, onde eu tenho a altura e o meu BW dessa viga aqui, tá? E aqui eu percebo que acima da linha neutra eu exerço compressão nessa viga e abaixo da linha neutra eu exerço tração a partir desse carregamento distribuído, certo? Isso aqui a gente já viu em aula, né? E tenho certeza que vocês já viram também em outra disciplina. Bom, aqui ó, abaixo são mostradas as trajetórias das tensões principais que estão representadas aqui, tá? Então eu tenho tensão de tração e de compressão a partir desse eixo longitudinal aqui da viga. Veja que acima da linha neutra, se eu observar bem, eu vejo que as tensões indicadas elas são de compressão, como diz aqui nessa pequena legenda, onde tem o tracejado pontilhado, né? Então aqui na parte de cima eu tenho compressão. Já na parte inferior da linha neutra, eu tenho uma tensão de tração aqui, ó, certo? Por isso que a gente usou o cálculo lá do momento fletor para calcular a nossa armadura longitudinal aqui, tá? Porém, agora, como a gente vai falar da armadura transversal, perceba que logo perto dos meus apoios, a incidência de ângulo das tensões, elas tendem a ficar num ângulo de 45 graus, certo? Então lembre que a minha armadura transversal corresponde aos estribos, né? E se eu tenho a angulação aqui na minha nas extremidades e também até próximas ao centro da minha viga, eu necessariamente tenho que conter essa tensão a partir de uma armadura de aço, né? Por isso que os estribos, eles como contém o esforço de cisalhamento aqui, eles vão conter esse esforço de cisalhamento a partir desses ângulos que eu tenho na direção dessas tensões, tanto de tração quanto de compressão, dessa viga em corte aqui, tá bom? Bom, então aqui eu tenho mais uma representação do mesmo esquema, né? Com carregamento distribuído, onde aqui eu já tenho os diagramas, né? De momento fletor e de esforço cortante. Perceba que a maior carga ou maior valor de esforço cortante eu tenho nas extremidades, que são justamente nos apoios, né? Neste apoio, no apoio A e no apoio B. Por isso, em muitas vezes a gente coloca, distribui, né, a armadura transversal de forma mais próxima, perto dos apoios, tá? Não é regra, porém, isso acontece muito. Obviamente, por uma questão de praticidade, né, a gente utiliza, a partir do cálculo, que a gente já vai fazer um aqui, na prática, a gente utiliza essa distribuição de estribos, né, a distância entre um e o outro. Quando o carregamento é distribuído assim, a gente distribui com a mesma distância ao longo de toda a extensão da viga. Quando o carregamento é concentrado, é um pouquinho diferente, mas também
se eu não quiser onerar a obra, porém, né, eu posso também conter um pouquinho dessa armadura e diminuir um pouco as distâncias apenas perto dos apoios e aumentar a distância um pouquinho mais onde eu tiver uma incidência menor de esforço cortante, tá bom? Bom, então aqui, por exemplo, eu tenho uma representação disso que eu falei, né? Aqui eu tenho dois carregamentos concentrados, tá? Onde a maior incidência desse cisalhamento, como eu posso ver nesse diagrama aqui de esforço cortante, é justamente nas extremidades e, por isso, justifica-se a partir dessa seção, né? Os estribos, aqui nós vemos as armaduras longitudinais representadas, e a armadura transversal, que são os estribos, que eles estão com um espaçamento bem menor aqui, né, na extremidade ou perto dos apoios, e com um espaçamento maior, onde a minha carga aqui, ela não vai exercer um esforço cortante com uma carga muito elevada. E aqui, perceba que nessa trajetória de tensões aqui, nessa representação, veja que acima aqui eu tenho a compressão e abaixo eu tenho a tração, né? E eu consigo observar facilmente essa incidência de esforços e trajetória das tensões, e por isso justifica-se, a partir dessa angulação do meu cisalhamento próximo aos apoios, a incidência maior de armadura transversal, ok? Bom, aqui eu já tenho a mesma representação, porém, se eu colocasse isso lá no gráfico, né, de estádios, perceba que no estádio 1 eu não teria fissuração nessa primeira parte da viga e nem na terceira parte, que são correspondentes às áreas próximas, aos cortes próximos aos apoios. Porém, quando eu partisse para o estádio 2, aqui eu já começaria a ter uma fissuração devido à falta de armadura, né? Nessa seção, nesse corte da viga, tá? Aqui, como eu disse para vocês, também mesma coisa, exercendo tração e compressão acima e abaixo da linha neutra, tá? Agora, aqui é o mesmo desenho, e só com uma diferença que quando eu partisse para o estádio 2, em toda a minha extensão dessa viga, perceba como essa fissuração aconteceria abaixo da linha neutra da viga e como próximo dos apoios ela teria uma tendência de ter uma fissuração em 45 graus, tá? Uma tensão angulada. E por isso eu contenho essas fissuras em ângulo a partir da minha armadura transversal ou dos meus estribos, tá certo? Bom, então veja, a armadura longitudinal de tração é composta pelas barras posicionadas próximas à face interior da viga ou abaixo da linha neutra, né? Então nós fizemos o exercício na aula anterior, que nós calculamos essa armadura longitudinal a partir do cálculo do momento fletor. No lado esquerdo da viga, a armadura transversal é composta apenas por estribos verticais. No lado direito é composta por estribos verticais combinados com barras longitudinais dobradas a 45 graus, que é o que a gente já viu ali atrás, né? E também pode acontecer de eu posicionar estribos também a 45 graus, né, dobrados na minha armadura, tá? Nota-se que no trecho da viga entre as forças concentradas, a solicitação de flexão pura é V0, tá? Como a gente já viu ali atrás. A imagem mostra as trajetórias da tensão, aqui a gente só está revendo o que a gente viu ali atrás. Principais de tração e de compressão, semelhantes àquelas já indicadas na imagem anterior, com carregamento distribuído, que é o que a gente já comentou. Então, observe que no trecho da flexão pura, as trajetórias das tensões de compressão e de tração são paralelas entre si e com o eixo longitudinal da viga. E nos demais trechos, as trajetórias de tensões principais inclinam-se por incidência da atuação do esforço cortante, que é o que a gente também já comentou, certo?
Bom, e como que eu posso conter essas fissuras? Obviamente, calculando corretamente as armaduras longitudinais e transversais. Então agora a gente vai ver um exemplo de cálculo de armadura transversal, ou seja, vamos calcular os estribos da mesma viga que nós calculamos a armadura longitudinal nas aulas anteriores, tá? Então o exercício era calcular a bitória de aço das barras longitudinais, que é o que a gente já fez, de uma viga com seção 20 por 20 centímetros, que deve suportar uma parede de 3 metros de altura e 4 metros de largura, sendo esta em alvenaria e equivalente a uma carga de 6 kN por metro. Tá? Já vai aparecer o desenho ali, né? Para este cálculo, deverá ser considerada a utilização de aço CA50 e concreto com FCK de 25. Então, isso aqui é o que a gente já fez. E agora, nós vamos calcular a bitola e as distâncias dos estribos ou das armaduras transversais, ou seja, dos estribos, né? Então, vamos lá. Essa é a nossa representação. Esta é a viga que a gente está calculando. E a parede aqui, o muro, né? Que essa viga está tendo que conter, está tendo que suportar essa carga, que corresponde a um carregamento distribuído. Aqui está a seção, né? E o meu PW, que é de 17. Aqui a seção de novo. A parede com 3 metros de altura e 4 de largura, tá? Nós calculamos, então, fizemos os diagramas, né? Na nossa última aula, e vimos aqui que com essa tensão de 100 kN por metro, concentrando a tensão, eu tenho uma cortante máxima de 12 no meu apoio A e também de 12 no apoio B. E eu tenho um momento de 12, o momento máximo, né, de 12 kN vezes metro, como eu posso observar bem aqui nesses diagramas, né, aqui o de cortante, onde eu tenho aqui os valores máximos de cortante, e também no meu diagrama de momento eu tenho um valor máximo de momento fletor aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Aqui está de novo, né, o nosso enunciado do exercício, e aqui já está o cálculo que a gente fez do exercício anterior, onde nós calculamos que para conter o momento fletor, né, desse carregamento dessa viga, eu teria duas barras com φ de 12,5 milímetros, que está aqui representado na seção, né, as duas barras, e aqui no comprimento da viga, tá certo? Bom, e como que a gente armaria daí o esforço cortante, a minha armadura transversal a partir do meu esforço cortante, tá? Então aqui eu tenho de novo o meu diagrama, e eu sei que a altura da seção da viga, descontando o cobrimento, ou seja, a altura útil dela é de 17 centímetros, como o exercício me deu. O FCK de resistência do concreto é de 25 MPa, e a viga ela tem 20 por 20, tá? Aqui já está na sequência o cálculo, mas vocês vão entendendo a partir do momento que a gente for comentando isso daqui, tá? Eu vou mostrando para vocês a equação e depois o que a gente está calculando, tá bom? Então, primeiramente, vamos calcular o VRD2. O que é o VRD2? É a força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das bielas à compressão. Ou seja, isso daqui é a tendência que a viga tem de fissura a 45 graus. Então, nós vamos calcular a partir de que carga que essa minha viga fissuraria a 45 graus, tá? Então, a minha equação é essa daqui, ó. 0,27 vezes αβ2 vezes FCD vezes BW vezes D, tá certo? Essa é a equação. Então, o que significa tudo isso? Significa que 0,27 é uma constante, o meu AV2 é a consideração da resistência do concreto, que a gente já vai calcular ali. O FCD é o concreto minorado, né? É o FCK do concreto minorado em 40%. O BW é a largura da viga, certo? E o D é
é o que a gente já tem aqui, que o exercício já deu, que é o 17, né? 17 centímetros. Então, como é que fica tudo isso daqui? Bom, eu não tenho, primeiramente, ó, 0,27 eu tenho, que é constante, mas eu não tinha aqui o meu alfa V2, então que tem que calcular. O alfa V2 está aqui o cálculo dele. Então, a equação dele é 1 menos o FCK dividido por 250, tá? Então, ficaria assim, ó, qual que é o FCK do concreto? Eu tenho aqui, né? FCK de 25. Então, 25 dividido por 250. Então, fazendo esse cálculo aqui dá 0,9. Opa, então já tenho o meu segundo valor desse alfa V2 aqui. Bom, falta achar agora o FCD. Como que eu faço para achar? O FCD é o FCK, né? Dividido por 1,4. Então, qual que é o FCK dele? 25 mil, né? Que é o FCK de 25 mil, dividido por 1,4, que é a minha minoração dessa resistência do concreto aí, tá? Então, quando vocês forem fazer concreto armado lá, vocês vão lidar mais com isso, tá? Com FCK e FCD, tá bom? Então, deu esse valor aqui, 17.857,143, que eu já coloquei ele aqui na equação, na minha fórmula, ok? Vezes o BW, que é de 0,2, né? Ou 0,2 metros, tá? Aqui eu estou transformando tudo para metro, por isso que justifica-se aí essas variações, né? Vezes o 0,17 metros, que é o valor do D. Então, todo esse VRD2 aqui, ó, deu 147,5 kN, que é a tensão pela qual essa viga ela fissuraria a 45 graus, tá? Bom, mas isso daqui é só a título da gente conhecer a carga que ela suporta. Vamos agora calcular o que interessa para nós, que é justamente a bitola do aço que a gente precisa nessa armadura aqui, tá? Então, primeiro, eu preciso achar o VC. O que é esse VC? É a parcela da força cortante absorvida pela seção do concreto, tá? Então, o VC, olha aqui, ó, eu subentendo essa fórmula aqui. 0,6 vezes o FCTD vezes o BW vezes o D. Bom, o que eu já tenho aqui? Eu já tenho o 0,6, eu já tenho o BW e eu já tenho o D, certo? Então já coloquei eles aqui na frente. A única coisa que eu não tinha ainda era o FCTD. Para achar esse FCTD, eu vou usar a tabela com valores de cálculo, que está aqui na frente. Então, vamos lá, para eu achar esse FCTD. Para achar o FCTD, eu levo em consideração o FCK do concreto que eu vou utilizar, que é de 25, certo? Então, correndo aqui, ó, 25, o FCTD, 1,282 MPa, certo? Só que quando eu volto aqui, né, eu tenho que utilizar o valor de 1.282 justamente por causa da conversão das unidades, tá? Ou seja, eu tenho um valor de 26,112 kilonewtons, certo? Bom, por que eu vou precisar desse VC? Para o próximo cálculo aqui, tá bom? Então, o próximo cálculo que eu vou fazer é o VSW, que é o quê? A parcela absorvida pelas armaduras transversais, que é justamente o que a gente vai calcular agora, tá? Então, qual que é a equação para isso daqui? Então, é o VSK vezes 1,4, né? Mais uma vez aqui o fator de segurança, né, de 40%, tudo isso vezes o VSD, menos o VC, que nós acabamos de calcular, tá? Vamos lá, então. Então, o meu
VSK. Como é que eu acho ele aqui? Veja que o VSK, os dois, o VSK e o VSD, estão aqui embaixo, né? Então, para eu saber isso daqui, veja, o VSK é a força cortante efetiva no gráfico do diagrama, que é o que nós calculamos aqui. Esse é o valor em quilonewtons do VSK, que no caso nosso é de 12 quilonewtons, tá? Mas o VSD, eu ainda não tinha, né? Então, eu preciso calcular ele. O que é o VSD? É a força cortante de cálculo na seção, que corresponde ao quê? Ao VSK vezes 1,4, que é o que a gente já tem aqui, né? O VSK vezes 1,4 dá 16,8. Então, jogando tudo isso para a equação ali de cima, eu vejo o seguinte, que o meu VSK, que é o 12, tá aqui o 12, vezes o 1,4 vezes o VSD, né? Que faltou aqui, né? Menos o meu VC, que eu tinha calculado ali em cima, que é de 26.112, o que me dá um valor negativo de 9,312, tá? Então, o que significa isso daqui, ó? Significa que, se der um valor negativo, eu tenho que utilizar a armadura mínima, tá? Para essa configuração aqui. A gente já vê se der um valor positivo, tá? Então, passando aqui para frente, veja. Para calcular a armadura mínima, né? Utilizando, eu já passo aqui para cima, tá? Utilizar o ρ mínimo da tabela. Então, o que significa isso? Que o meu ASW, que é justamente o ASW mínimo, que corresponde ao meu valor de aço, de bitola de aço, ele é igual ao ρ mínimo vezes o BW, tá? Então, como que eu utilizo daqui, ó? Eu utilizo o ρ mínimo na tabela. Então, eu vou aqui na... Opa, não é essa aqui, é essa daqui. Aqui, ó, o ρ mínimo. Então, qual é o aço que a gente está utilizando lá? É o aço CA50, tá? Então, se o aço é CA50 e o meu FCK do concreto é 25, então qual que é o meu ρ mínimo aqui, ó? Ρ SW mínimo, 0,1026, tá? Então, voltando aqui para minha equação, eu tenho 0,1026 vezes o BW, que é 20, né? Porque aqui eu utilizo ele em centímetro, tá? Justamente porque eu quero o valor em centímetros quadrados aqui. Então, note que aqui eu tenho um valor de 2,052 centímetros quadrados de seção dessa armadura de aço mínima dessa minha configuração de estrutura, tá? Então, o que eu faço agora? Eu utilizo isso daqui, esse valor, e eu vou ver aqui na minha tabela, nessa tabela aqui, vou determinar exatamente qual vai ser o ρ, o φ, dessa minha armadura, dessa seção da armadura transversal minha. Então, voltando lá, ó, eu tenho 2,052, certo? Então, eu vou olhar aqui, ó, no meu ρ, desculpe, no φ, né? Qual o valor que mais se aproxima, sempre majorando, né? De 2,0 alguma coisa. Que no meu caso aqui é 2, aqui ó, a gente começando daqui para cima, né? Eu percebo que acima do 2 aqui eu tenho o 2,11, tá?
veja que se eu estou calculando aqui valores de seção de aço para estribos de 2 ramos, né? Então veja que aqui eu configuro que esse Rho, desculpem, esse Φ dessa armadura é de 5 milímetros, tá? Com um espaçamento de 19 centímetros entre as barras. Então, voltando aqui, ó, eu concluo que o Φ da minha armadura é de 5 milímetros, tá? Então, a armadura que eu teria que comprar, né, que eu teria que adquirir para eu instalar nessa estrutura é de 5 milímetros e o espaçamento de cada estribo é de 19 centímetros entre um e outro aqui nessa minha viga. Para encerrar, eu só vou voltar aqui, ó, porque se o VSW aqui atrás, né? Aqui atrás, ó, o VSW, ele deu negativo, certo? Mas e se ele tivesse dado positivo? Olha o que eu teria que fazer. Eu teria que fazer o seguinte, ó. O ASW, a área de seção da armadura, né? É igual ao VSW dividido por 0,9 vezes D, vezes o FYD, que é a tensão de escoamento do aço, que nesse caso do CA50 seria 50 dividido por 1,15, tá? Porque é o valor de escoamento desse aço aqui, que seria 43,48 esse valor para eu poder fazer esse cálculo aqui, tá certo? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender isso daqui. Maiores informações eu entro em contato com vocês via grupos de WhatsApp para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter ou para trazer para vocês alguma atividade que seja necessário desse conteúdo aqui, tá certo? Até mais.